No Campo Aberto de hoje, as notícias que foram destaques na semana, as cotações do mercado, no quadro A Hora da Prosa, Diogo Esperante, diretor de comunicação da Pabor, que é a Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha, já está aqui em nossos estúdios para o nosso bate-papo. Nossa prosa será sobre Seguro Floresta e a primeira vitória sobre a resolução SAA 23. Sabe o que significa? Pois bem, fique com a gente que daqui a pouquinho toda essa informação para você, direto da fonte, tá certo? Hora da Prosa. São 9h21 e começa agora o Hora da Prosa. Nesse quadro, a Hora da Prosa, a gente sempre recebe aqui alguém com novidades, coisa muito interessante para passar para você, que é, de uma certa forma, do campo, né? Todos nós aqui temos um pezinho lá na roça, não é verdade? Inclusive quem mora na cidade. Exatamente. Bom, Diogo Esperante, ele é diretor de comunicação da Pabor, como já disse na abertura do programa, Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores da Borracha. Nossa prosa será sobre o Seguro Floresta e a primeira vitória sobre a resolução SAA 23. Mas a gente vai começar a bater esse papo sobre esse Seguro Floresta. Diogo, bom dia novamente. O que é esse Seguro Floresta e para que serve? Bom dia, Cláudio. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, poder falar sobre a eveicultura, que é o plantio de seringueira, como a gente chama, né? Que é tão importante aqui para a nossa região. Diga-se de passagem, São José do Rio Preto é a capital brasileira da borracha natural. Às vezes poucas pessoas sabem, responsável por 54% da produção brasileira. Então é de fato uma cultura muito importante para a nossa região, e quando a gente fala de importante, não é porque é importante para 2 ou 3 pessoas ou empreendedores do setor, isso porque é uma cultura que emprega muito, tem uma taxa de ocupação no campo, para você ter uma ideia, 3 vezes maior do que a cana, por exemplo. E tem um caráter social interessante, hein? É uma distribuidora de renda por excelência, porque 40% do faturamento bruto fica com o trabalhador, com o sangrador. Então, de fato, é uma cultura diferenciada. E, então, por isso, a gente entende que ela é estratégica, porque ela beneficia não só uma ou 2 pessoas, ou 2 grupos de pessoas, mas beneficia toda a sociedade. Então, especificamente sobre o seguro, que é o que a gente está conversando aqui hoje, qual que é a questão, a especificidade da eveicultura? A gente tem um ciclo muito longo. Você planta uma árvore, ela produz por 35 anos. Então, você já imagina que numa cultura normal, agrícola, que sofre intempéries climáticas, já é importante você ter um seguro. Isso eu estou falando de uma cultura anual. Sim. Agora, você imagina uma cultura de 35 anos. O sujeito planta uma seringueira, ele passa 7 anos cuidando dela sem ela produzir nada. E depois ele aguarda mais 3 anos para estabilizar. Ou seja, são 10 anos para ele estabilizar uma produção. E aí, de repente, como na semana passada ocorreu num seringal em Garça, vem um vento e destrói tudo. E isso está ficando bem comum, né? Com essa mudança climática maluca que estamos enfrentando, esses, digamos assim, esses vendavais têm sido frequentes. Exatamente. Na semana passada, inclusive, todos aí tiveram oportunidade de acompanhar nas redes sociais e até nos jornais, em panorama, teve um sujeito que filmou na casa dele uma ventania que simplesmente destruiu a casa. Em segundos, coisas que a gente está acostumado a ver em filme, né? Nos Estados Unidos, tornados. Exatamente. De repente, a gente vê isso que aconteceu no nosso país, aqui na nossa região, isso nos preocupa muito. Bom, mas não é só o vento, a gente tem problema também, diminuiu muito de alguns tempos para cá, mas são as queimadas. Essa época seca também, antigamente a gente tinha as queimadas das canas, né? Que hoje em dia já não existem mais. E isso aí, obviamente, sempre também foi uma preocupação grande do setor. Mas a gente ainda tem, acidentalmente acontecem queimadas, e aí o eveicultor, esse produtor que acreditou na cultura e investiu, porque o difícil a gente brinca que não são 7 anos para começar a produzir, né? São 10, porque o sujeito demora 3 anos para tomar coragem, para plantar. Aí quando ele toma coragem, ele planta, aí ele aguarda 7. Bom, mas de fato é isso, ele investiu, porque o investimento no início é alto. E aí de repente ele se vê numa situação dessa, ele perde todo um seringal. Eu sou produtor rural, sou eveicultor,
passei por isso em 2010, uma situação também de desolação. Nosso seringal é pequeno, uma área pequena, mas a gente chegou a perder 2.500 árvores, que era mais de 10% da nossa área, e é uma sensação, você perde o chão. Você perde o chão, porque é toda a sua produção, é todo o seu empenho, o seu suor, que você vê, de repente, vai embora. No chão. Você perdeu por ventania? Por ventania. Bom, então a gente discute o quê? A importância de haver um seguro rural para florestas plantadas, específicos para a cultura, que atenda o produtor. Bom, a Pabor vem num trabalho já há 2 anos, trabalhando com as seguradoras, inclusive o Banco do Brasil também, revendo o quê? As planilhas de custo, porque a gente via que precisava de alguns ajustes. Então, a Pabor, uma associação formada de produtores, nós somos produtores, nós sabemos da realidade, a gente sabe quanto é que custa, quanto custa plantar uma seringueira. E a gente observou que esses valores estavam errados na planilha, às vezes erros formais, assim, né? Então, juntamos uma equipe, a gente tem hoje, formamos na época o comitê técnico da Pabor, são 8 agrônomos de experiência, assim, de 25, 30 anos cada um, assim, então são unanimidades do setor, que se reuniram junto com essas empresas para adequar as planilhas. Conseguimos a adequação, o prêmio realmente hoje do seguro rural é um prêmio que atende ao setor, o seguro de florestas plantadas, específico para seringueira, mas a gente tinha um outro problema que era o custo. E aí, a gente então contava com uma subvenção federal, tem um programa de subvenção dos seguros do governo federal que subvencionava, então, 60% do custo, certo? Então, a gente está falando de cerca de R$300 por hectare, né? Então, vinha lá o governo, subvencionava 60%. Ano. Poxa, o governo 60%, o governo federal. O governo estadual tem também um programa de subvenção do seguro rural, um programa estadual. E qual que é a regra do governo estadual? Ele fala assim, eu subvenciono a metade do saldo. Se o governo federal está subvencionando 60%, o saldo 40%. O governo estadual pagava 20%. Ou seja, o produtor entrava só com 20%. A contrapartida é muito pequena. Muito pequena. Mesmo assim, poucos produtores fizeram o seguro. Bom, semana passada tivemos essa ventania, uma consternação aí geral no nosso setor. Muitas pessoas, inclusive, me ligaram. Diogo, onde que eu faço esse seguro? Só que agora eu quero fazer correndo. Acontecido o problema. E algumas pessoas que não foram atingidas, né? Então, falando num serial específico lá em Garça, que você realmente não tem o que fazer agora. Mas o pessoal que ainda não sofreu, olhou aquilo e falou, poxa, vou procurar o seguro. Aí acendeu a luz vermelha. Diogo, como é que eu faço? Eu falei, olha, infelizmente, a subvenção federal ela é um volume de dinheiro. Esse volume acabou. Então, hoje estamos sem a subvenção federal. Então, agora o produtor vai pagar 100%. Mais. Vai pagar hoje, ainda contamos com a subvenção estadual de 20%. Mas aí o que a Pabor já está agindo muito rápido? Nós entramos em contato já com o governo estadual para cobrar que ele coloque em curso a sua estratégia de subvencionar metade do saldo. Então hoje, se o governo federal não está subvencionando nada, metade do saldo é 50%. Então, em vez do produtor entrar com R$300 por hectare, ele entraria só com 150. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Como eu falei anteriormente, é importante que o governo estadual incentive a cultura? Porque a cultura é a que mais gera emprego no campo hoje, na nossa região. Então a gente está falando hoje de 6 mil empregos diretos na agricultura, temos um potencial de área plantada ainda para entrar em produção, vão gerar mais 4 mil, isso só nesse polo veículo aqui, que são 13 municípios aqui do Noroeste Paulista, na região aqui de São José do Rio Preto, então é muito importante. Então a gente está alertando ao governo estadual que ele entre nessa jogada aí e realmente ajude o produtor, porque o produtor não pode ficar sem essa proteção. É muito importante que ele tenha acesso e tenha subvenção, porque como o Cláudio estava falando antes, o produtor ele tem uma série de problemas, uma série de dificuldades, e é aí que a gente pode entrar, colaborar com ele e beneficiar. Uma coisa que acontece na seringueira, você, quando beneficia a seringueira, você beneficia muita gente. É uma cadeia... Tem uma cadeia envolvida, exatamente. Muito mais que isso. Bom, a gente tem que ficar atento aí, a gente tem agora um repórter CBN, voltamos já para saber como é que se faz esse seguro rural, se é complicado ou não, seguro de floresta. Voltamos já.
9h35, Flaviana. Estamos de volta com o Campo Aberto, hoje recebendo o Diogo, que é diretor de comunicação da APABOR. Diogo, a gente estava falando sobre o seguro floresta. Quem está ouvindo a gente? Sou produtor rural, quero contratar. Qual é o caminho? Eu entro em contato com uma seguradora, entro em contato com a APABOR, qual que é o melhor caminho? Olha, a APABOR tem um trabalho com uma corretora associada, que é a Ncred. Então o produtor pode entrar em contato conosco no telefone DDD 17 3235 1088, o telefone da APABOR, e aí nós vamos encaminhar. Repete, por favor, 3235? 3235 1088. Perfeito. E aí nós vamos encaminhá-lo para o pessoal da Ncred. Esse seguro é um produto da Mafre Seguros, então, mas com a expertise desse pessoal que está trabalhando junto conosco lá, o produtor vai ter um atendimento melhor direcionado. Então a gente recomenda que se entre em contato conosco e a gente encaminha ele, mas o importante é não ficar sem o seguro. Não é só o seguro, é uma consultoria também, né? Do que é o melhor produto para atuar e tudo mais. Acho que esse é o mais importante, porque é igual a contratação de crédito. A gente estava conversando semana passada com o pessoal aqui, especialista em contratação de crédito, porque muitas vezes você vai buscar um produto no balcão e esse produto ele não é dimensionado para a sua realidade. Exatamente. Entendeu? Então você fazer um seguro não é simplesmente fazer aquele seguro que já está pronto ali no balcão. Você precisa de uma pegar na prateleira, Exatamente. Né? Você precisa de uma boa consultoria, né? Um seguro que é realmente bom para a sua situação. Isso é muito bem lembrado que você falou. O seu problema. Por isso a APABOR procurou a Ncred, porque aí nós pensamos isso. Vamos fazer então nos associar, nos vincular a uma corretora que a gente possa passar para eles aí todo o nossa expertise, o nosso know-how, para que eles possam disseminar isso no mercado. E a real necessidade do avicultor, que é o mais... Bom, falando em necessidade do avicultor, nós temos aí uma situação muito interessante com relação a SAA 23. A gente estava falando agora há pouco das canetadas, né, irresponsáveis que se dão, né, gabinetes afora aí. Como é que é essa história da SAA 23, o Diogo? Olha, essa história é muito interessante. Na verdade, acontece o seguinte: temos uma tradição, então, no nosso país, como a gente estava conversando, de legislações que são criadas e, porém, depois o cidadão não tem meios práticos para cumpri-la. Então, isso aí a gente tem exemplos fartos, né? Os mais recente, todo mundo sabe, é o tal do extintor, né? Todos foram obrigados a comprar... Não vamos nem entrar nessa história. A comprarem os extintores, comprar. Bom, agora não precisa mais. Bom, na seringueira, principalmente na questão da resolução que define as regras para a produção de mudas de seringueira, isso está acontecendo. Mas não está acontecendo agora. Está acontecendo já faz 4 anos. E a APABOR veio acompanhando esse caso. E por quê? Mais uma vez, a APABOR, como associação de produtores, e nós somos todos produtores, vivemos da terra, nós sabemos quais são, aonde que dói. Então, quando a gente olhou essa resolução sendo criada há 4 anos atrás, a gente apontou. Falou assim, olha, existem alguns ajustes a serem feitos. Tá? Nós temos a normativa federal, né? Porque funciona mais ou menos assim, para o ouvinte poder entender. O governo federal ele define as regras para a produção de mudas, né? É uma instrução normativa que ele faz visando basicamente segurança fitossanitária. Que é uma regulamentação que, como se fosse uma cartilha, um beabá para a produção de mudas. Exatamente. Bom, aí os estados eles têm a prerrogativa então de regulamentar isso. 90% dos estados do Brasil, eles pegaram, copiaram e colaram a federal, porque ela realmente é muito boa, e regulamentaram. São Paulo foi diferente. Bom, tudo bem, São Paulo conta com uma defesa agrícola super avançada, tem técnicos incríveis, pesquisadores, todo um aparato. De fato, o São Paulo quis dar um passo à frente e fazer uma coisa um pouco melhor além, né? É bom que as pessoas entendam também, quando existe uma normativa federal e quando elas são regulamentadas pelo Estado, pelo município, existe a prerrogativa deles melhorarem isso. Enfim, ela
ela pode ser melhor. Isso. Né? Mais abrangente. Pode Isso. ser aprimorada, né? Ela pode ser aprimorada, mas não pode ser inferior. Não pode ser inferior. E a proposta realmente dessa resolução, que ficou conhecida como a SA 154 e agora recentemente foi substituída pela SA 23, é exatamente esse, é de melhorar. O problema é que a gente já veio observando algumas situações que não iam não seriam viáveis. Né? E lá atrás a gente foi apontando. Vou dar uns exemplos práticos aqui. Por exemplo, o produtor é obrigado a ter um certificado de origem genética. Sim. Pois bem, não existem laboratórios no Brasil, comerciais, que fazem esse tipo de certificado. Então você está exigindo do produtor uma coisa que ele não tem nem onde ele buscar. Bom, esse é um exemplo. Outro exemplo é a questão da emissão do certificado fitossanitário. Você precisa de um agrônomo que seja certificado para assinar esse certificado, esse habilitado para fazer. Ele precisa ser habilitado. Eu mesmo não encontrei nenhum. No mês passado teve um curso. Poxa, aí então vamos lá, né? Vamos ter curso, vamos formar os agrônomos. Aí o pessoal perdeu o curso, não deu para fazer. Não então, foi por falta de procurar, na verdade, foi por falta de informação do outro lado. Vamos organizar então um novo curso. Aí vem o problema. É no mínimo 20 pessoas e custa R$ 1.200 a cabeça. Aonde? Que eu vou arrumar 20 agrônomos dispostos a gastar R$ 1.200 para serem certificados e poderem assinar um certificado agora do viveiro, que aí, vamos ao terceiro exemplo, não consegue produzir a muda. Porque uma terceira exigência que a gente está apontando que precisa de um ajuste aí é a questão de isolar o contato da muda com o solo, ou seja, produzir em bancadas. Nenhum viveiro ainda foi capaz de produzir essa muda em bancada de maneira satisfatória. E aí quando eu falo nenhum, eu não estou falando assim, foi um grupo lá da Apabor, talvez alguns viveiristas que foram lá reclamar. Não, o próprio viveiro da secretaria. Aqui em Votuporanga a gente tem um centro de excelência em avicultura, que é a APTA de Votuporanga. Tem pesquisadores lá super capacitados. E eles não conseguiram. Então você vê que é uma questão realmente de impossibilidade de cumprir neste prazo que foi determinado. Você sabe o que me parece tudo isso? É que quiseram construir a casa pelo telhado, começaram pelo telhado, só que de ponta cabeça. De ponta cabeça. Né? Então, não isso tem que eu falei. Fundação ou fundamento, a irresponsabilidade... Né? Da canetada. Da canetada. E aí, Cláudio, muito importante que há uns 6 meses atrás tivemos uma reunião aqui da Câmara Setorial e tivemos um depoimento emocionado de um produtor que foi lá e ele bateu lá no peito e falou assim, olha gente, eu vivo da terra e vocês estão destruindo a minha vida, a minha família. Porque você imagina, 2 alqueires é muito? Não é, 2 alqueires é muito pouco. 1 alqueire, 2 alqueires. Você consegue produzir 100 mil mudas. 100 mil mudas, então, para um pequeno produtor, e essa é uma característica diferente da avicultura. Ela não é como... 100 mil mudas ano. 100 mil mudas anos. Então você vê assim, não é que nem outros setores que o cara tem lá viveiros de 1 milhão, 2 milhões, como é a laranja, né? A gente tem uma característica de pequenos produtores de mudas. E aí esse produtor estava lá nessa reunião esse dia, ele falou pra gente assim, eu tenho lá 100, 200 mil mudas no meu viveiro. Uma pessoa simples. Né? Ele falou assim, minha vida inteira tá lá. Se você pegar essas 100 mil mudas, hoje o preço de mercado dá 400 mil reais. Que 400 mil reais para um pequeno produtor? É a vida dele. É a vida dele. E aí, é a poupança de vida. E aí a secretaria chega e fala assim, você tem 1 ano para se adequar e terminado esse 1 ano, que terminaria agora em dezembro, você tem que jogar as mudas que você não vender e que foram feitas no sistema tradicional fora. Descarta. Ele falou, se eu jogar fora 400, é capaz de eu dar um tiro na cabeça. Porque, assim, o tamanho é o desespero do produtor. Bom, a Apabor agiu muito rapidamente com relação a isso. A gente teve o apoio do deputado Barros Munhoz, que é aí um paladino da agricultura, ex-secretário da Agricultura do Estado. Ele realmente ajudou muito nessa aproximação, né, do nosso corpo técnico com o corpo técnico do gabinete do secretário. E, de fato, eles... perceberam que o que a gente estava colocando era alarmante e aí a gente conseguiu uma extensão para a comercialização de mudas até 2017. Então isso foi, a gente está chamando de primeira vitória, porque assim, tiramos a faca do pescoço do nosso produtor. Então agora em dezembro ninguém vai ter que jogar muda fora, pelo amor de Deus.
Tá? Primeiro passo. Agora a gente tem outros ajustes que têm que ser feitos, porque a gente continua agora sem ter como produzir a muda. Então a gente formou uma comissão, um comitê que é para acompanhar e monitorar essa implantação, até para contribuir com ideias. Então no início teve um pouco de uma rixa, o pessoal meio que se opôs, e o que a gente está falando assim, gente, a gente tem que trabalhar junto para encontrar saídas, porque é importante a segurança fitossanitária, é muito importante. Essa vitória que a gente teve agora com essa extensão de prazo não teve prejuízo algum à segurança fitossanitária. Pelo contrário. Pelo contrário, a seringueira não é uma cultura que tem pragas e doenças disseminadas, por exemplo, como a laranja. Então, o que a gente está fazendo, que é muito correto por parte da defesa, a gente está se antecipando. Então, vamos criar regras para que não haja a proliferação como houve em outras culturas. Ótimo, mas vamos fazer isso com calma e responsabilidade, porque estamos falando de vidas de pessoas. E a gente não pode tratar com irresponsabilidade, como você mesmo colocou. Esse prazo foi estendido por quanto tempo? O prazo para a venda foi estendido até março de 2017. Tá? Porém, para a produção de mudas, continuamos com a exigência já está correndo a exigência de se produzir as mudas com todos esses predicados aí que eu falei que nem a própria viveiro da secretaria consegue cumprir. Então, assim, o que a gente está propondo? Vamos dar um tempo para a gente criar uma ponte, precisamos de degraus. A gente teve, por levantamentos da defesa mesmo, a gente tem esse ano 12 milhões de mudas produzidas no estado. Sabe quantas são produzidas na bancada da forma como agora está se exigindo? Pouco mais de 1 milhão. Tá, mas se isso não funciona, por que continuar? Exatamente. A questão é, podemos criar uma ponte porque alguns técnicos acreditam que realmente é mais seguro, a questão fitossanitária e tudo mais? Podemos, mas a gente tem que sentar e criar isso com responsabilidade. Não podemos jogar esse ônus no colo do produtor, como esse exemplo que eu dei do certificado fitossanitário, que o cara agora vai ter que contratar um agrônomo. Quanto que esse agrônomo vai cobrar para emitir essa RT se o curso custa R$ 1.200 e é em Campinas 2 dias? Para, gente. A gente que é pé no chão, a gente que é produtor, a gente que tá lá na Apabor, a gente sabe da onde aperta, porque é como você falou, Cláudio, a gente tá lá, a gente acorda de manhã junto com o nosso parceiro, junto com o nosso seringueiro, e a gente vai lá às 5, 6 horas da manhã. Hoje, por exemplo, estamos vivendo um momento muito importante do setor, que é a entre-safra, o momento que a gente prepara o seringal para a produção. Então agora é um momento muito importante, tem todo um esforço, todo um carinho, é um trabalho técnico e especializado, e a gente às vezes aí tem que parar um momento como esse que estamos gerando emprego, enquanto na minha cidade é assim, o setor de construção civil está desempregando, está mandando embora, o pessoal não consegue ficar na cidade porque a conta de luz é muito alta, o pessoal está buscando abrigo aonde? Na agricultura, e está achando trabalho na agricultura. Esse ano a avicultura abriu mais de 300 vagas de seringueiro, só nessa região desses 13 municípios aqui. É muito importante. A gente tem mais 4, 5 mil vagas para abrir nos próximos anos. Então, assim, é uma cultura importante e aí, de repente, a gente tem que parar e perder o nosso precioso tempo para explicar o óbvio. Porque é isso que a gente faz, explicar o óbvio. É o que eu disse agora há pouco, né? São os responsáveis irresponsáveis pelas canetadas. Os responsáveis irresponsáveis pelas canetadas. Estamos de volta aqui, são 9 horas e 56 minutos e eu gostaria de agradecer aqui a participação do Diogo, né? Diretor de comunicação da Apabor. Diogo, suas considerações finais, por gentileza. Gostaria de agradecer a oportunidade para estar aqui falando dessa cultura, como a gente disse, tão importante para a nossa região, e convidar a todos aí, produtores e também curiosos. A Apabor tem o seu escritório aqui na rua Mirassol, em São José do Rio Preto, ali do lado do Pão de Açúcar. Então passa lá, vem tomar um café com a gente, conversar um pouquinho, conhecer mais do que está acontecendo na cultura, porque, como eu falei, nós somos produtores e estamos aí para proteger os nossos interesses e interesses de outros produtores. Então vem conhecer, vem conversar com a gente e vamos engrossar esse caldo aí para essa luta.